medir o seu valor em preço. Quanto você valeria para Deus? Quanto a Rafaela vale para Deus? Pudesse dar um preço, Rafaela. Comparável. Sou uma joia rara. Esses dias a gente estava conversando aqui, falando sobre a terrinha lá da Rafaela, como é os esquemas lá, tal, o povo lá é garimpeiro. Eu queria te fazer uma pergunta: o que é uma pepita? O que é uma pepita? O que é uma pepita? Pepita. É. Tem pepita de ouro. Pepita de ouro. Então, mas o que é uma? O que é uma? Pepita é só Uma pedra. Pedrinha, um pouquinho maior. quando você peneira, a pepita Que é uma pepita. Não reconhece o valor que ela tem. Mas quando ela é pega, que ela é lavada, que ela é colocada na mão da pessoa certa, ela começa a entrar no processo. Ela não é? Ela começa, quando você olha para a vida, quando Pedro começa a escrever aqui, ele diz assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro, que mesmo provado pelo fogo, ela vai redundar em quê? Em louvor, glória e honra. O que Cristo tem, porque nós começamos a entrar na nossa essência. Qual é a sua essência? É ou não é? É ou não é? Quando você olha para o seu interior, quando nós olhamos para o nosso interior, talvez a nossa aparência não é uma das mais lindas. É ou não é? Não estou falando do exterior, estou falando do interior. Olhamos para o nosso interior, pode ser a modelo mais linda, mas quando ela olha para o interior dela, talvez seja como um sepulcro caiado. Ela não é? Não há nada de bom, ela não consegue encontrar nada de bom. O que mais você vê é mulheres bonitas com complexo de inferioridade. É ou não é? O que mais você vê, ela consegue achar defeito em tudo. É ou não é? Por quê? Porque a sua visão a respeito de si está errada. Porque ela está olhando ela da forma errada, como uma pepita, não como o ouro que tem por dentro, como um metal sujo. E nós somos assim. Deus, ele é como aquele garimpeiro que chegou no lugar lá no Jazinto, que chegou no rio, que começou a garimpar e tirou você do meio da lama, tirou você do meio do rio e pega você e faz o que com você? Começa um processo na sua vida. Começa um processo. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 6,11: assim foste alguns de vós, contudo vós foste lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo do nosso Deus, nosso corpo é santuário de Deus. Então quando Deus achou você, quando Deus achou a Estela, Deus falou assim: eu vou limpar a Estela. O que vale mais? Uma pepita ou um ouro lapidado, feito uma joia, colocado numa vitrine? O que vale mais? Lapidado, foi trabalhado, foi desenhado, e Deus quer fazer isso com a gente. É ou não é? Deus quer pegar o Jorge, lapidar ele todinho, colocar ele numa... Vem cá agora. Mas para isso a gente precisa passar pelo processo. Por isso que a mudança, quando a pepita começa a passar pelo fogo, a mudança é tão grande que esse nome já não pode fazer mais parte dela. Você não pode pegar uma pedra preciosa e chamar ela de uma pepita. Agora você chama de uma joia. Deus, quando pega você é apenas uma pepita suja, cheia de lama. Mas quando Deus começa a trabalhar, Deus vai fazer: agora eu vou fazer dele, agora eu vou fazer da Kétia uma joia. Que o mundo vai reconhecer o valor que ela tem, que o mundo vai saber quanto ela vale. Agora eu vou pegar o Alan e vou transformar a vida dele por completo. Agora eu vou pegar a Estela e vou fazer dela uma mulher que vai brilhar. É uma, para que o seu valor seja revelado. Amém? Por isso todo cristão precisa passar por 3 processos. Todo cristão.
Qual o processo que você precisa passar? Qual o processo que a Rafaela precisa passar? Como cristão, aceitei Jesus hoje. Qual o processo que nós precisamos passar? Garimpo, Lapidação. fogo, Depois colocar lá pra brilhar, né? depois Pra colocar. atrair os outros. Destaque. Olha aí. Esse processo ela pode ser chamado de justificação, santificação e glorificação. Liberdade do quê? Libertado da sujeira, libertado da lama que você foi encontrado. Foi Deus que te encontrou. Deus encontrou a Rafaela, Deus encontrou a Estela, Deus encontrou a Suzy, Deus encontrou a Helenice, Deus nos encontrou, Deus encontrou a Alain. E quando Ele encontrou você, Ele fez o quê? Começou um processo na sua vida. Amém? Que processo é esse? Hã? Como você pode ser justificado? Como você pode ser declarada justa? Ser justo, o que você precisa fazer? Diante de Deus. Muita coisa? Fala uma coisa que você precisa fazer para ser justa diante de Deus. Fala, Ken. Uma coisa que você precisa fazer para ser justa. Aceitar Ele. Fala aí, gente. Fala. Adorar. Quando você adora, você é justificado. Mas o que? E para ser justo. O que, Helenice? Renúncia. Renunciar o quê? Pecado. Buscar a santidade. Para ser justa? O que você precisa, Lucas, fazer para ser justo diante de Deus? Para Deus olhar para você e falar assim: Lucas é um jovem justo. Fala, Jorge. Nada, exatamente nada. Cadê? Não tem a caneta aqui não? Nada. Romanos 8 fala. Isso aqui precisa estar gravado no seu coração. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Pela fé, independente da obediência à lei. Como pode? O homem, olha só, Romanos, não sou eu que estou falando. O homem é justificado pela fé, independente se ele obedece à lei ou não. É um ato que não depende de você. É um ato que depende de Deus. Gálatas 2,16 diz assim: ó, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Senão os mestres da lei estavam todos justificados, porque eles viviam para cumprir a lei. Não é? E às vezes a gente fala assim: não, eu preciso mudar, renunciar, eu preciso fazer para ser justificado diante de Deus. Mas Deus, quando olha para a vida da Rafaela, Ele vê a Rafaela uma pessoa justa. Por quê? Porque ela creu na obra da cruz. 2 Coríntios 7, 1 diz o quê? Ora, amados, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor. Agora olha só que interessante. A justificação depende de você? Depende, Jorge. Você tem como se justificar? Tem gente que quer se justificar. Por isso, quando a gente erra, a gente não tem que nos justificar, a gente tem que confessar o nosso pecado. E a gente quer nos justificar: Senhor, eu errei porque... Senhor, eu pequei porque... Eu pequei porque sabe como é que é, né? A carne é fraca. Aí Deus olha para você e fala assim: meu irmão, mas se a carne é fraca, como ela venceu? Mas o Espírito está pronto. Olha só, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E como a carne pode vencer o Espírito? Como a gente pode dar justificativo de que a carne é fraca? Preparado.
Amém? Então, se a carne está vencendo, é porque a gente não está alimentando o nosso espírito. Nosso espírito deve estar mais raquítico do que a carne. A carne é fraca, o nosso espírito está mais raquítico ainda. Então a gente precisa fazer o quê? Alimentar o nosso coisa que espírito. apanhar de Isso bêbado, né? é mais ou menos isso. E por isso que a gente precisa entrar no processo de santificação. 1 Pedro 1,15 diz assim, ó, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Então o que é santificação? Separar. É o processo onde você vai se separando do pecado e se unindo com Cristo. É o processo que você a cada dia vai pedindo, Deus, me transforma, me ajuda. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ser uma pessoa diferente. A palavra, ela nos santifica. Por que a gente precisa da palavra? Porque a palavra santifica. É ou não é? Cristo nos santifica. Um dia desceu com seus 2 cães para colocar eles numa rinha, um lugar de briga. Ele desceu com um cão preto e um cão branco. E aí ele ia lá toda semana, ia lá e colocava os 2 para brigar e começava a fazer as suas apostas. E as pessoas faziam sua aposta. Eu aposto no cachorro preto, outro aposta no branco, aposta no preto. Todo mundo fazia as suas apostas. Ele falava assim, eu aposto no branco. E aí quando acabava a briga, o branco ganhava. Na outra semana ele voltava com seu cachorro e fazia a mesma coisa. E todo mundo fazia suas apostas. Quando acabava as apostas, ele falava, eu aposto no preto, e o preto ganhava. Isso de semana após semana. Todos aquele... E aí um jovem olhando aquilo, perguntou para ele assim, mas como você sabe qual cachorro que vai ganhar? Porque toda vez que você aposta no branco, o branco ganha. Toda vez que você aposta no preto, o preto ganha. E ele falou assim, ó, eu passo a semana inteira alimentando um e deixando o outro com fome. Automaticamente o que eu alimento vai estar mais forte. É esse que vai ganhar a briga. Por isso eu sei quem vai ganhar. Então é fácil você saber quem vai ganhar a briga que há dentro de você. É só saber quem você está alimentando. Se é a carne ou se é o espírito. Então reconheça o seu valor. Feche seus olhos.